Ela se lembra das memórias de sua vida anterior, quando de repente percebe que é a vilã de seu jogo favorito. Mas o maior problema de Anya, a protagonista, é sua proporção perfeita de peso e altura, 1:1. Ela se lembra de sua vida doente na cama de um hospital, e se continuar assim, morrerá de obesidade. Anya resolve desistir de sua história como vilã, pois agora, ser saudável é o mais importante. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é em Eu Sou a Vilã, mas estou feliz porque sou saudável, e espero que aproveite. A história começa na escola particular Yggdrasil, que em especial tinha vários rumores sobre a bela senhora Anya Leversuit. Ela era tão impressionante que um estudante se perguntou se ela não seria membro do conselho estudantil do céu. As pessoas a chamavam de perfeita, pois não apenas ela era linda, mas também vinha de uma rica família de duques. No entanto, havia aqueles que ouviam algo diferente sobre ela, que essa dama é muito gananciosa e arrogante, e eles também dizem que ela é gorda como uma porca. A senhora Anya, ao ouvir isso, ficou furiosa por ser chamada assim e gritou que isso não poderia ser verdade. E então, quando ela acordou, descobriu que era tudo um sonho. Na verdade, Anya Leversuit se parecia exatamente com isso, uma garota pequena e gorda, filha mais velha do Duque de Leversuit. Ela não era apenas gorda, mas também muito pouco saudável. Acontece que ela também é a vilã de um jogo chamado Attraction Fantasy. A protagonista entrou no simulador de encontros do jogo, onde você não apenas namora, mas também desenvolve seu herói e constrói fortalezas, o que geralmente não existe em outros jogos. Em geral, este jogo tem muitos finais diferentes que são difíceis de encontrar, e era o jogo favorito da protagonista. Ela teve que se esforçar ao máximo para ver todos os finais, e a razão pela qual este jogo era difícil, era porque se você não se apegasse à linha romântica ou ao crescimento do personagem, seria impossível chegar ao final do jogo, o que significa que o nível de dificuldade é muito alto. O local principal do jogo era uma escola particular para gênios chamada Yggdrasil. A cada semestre tinha exames, e em caso de reprovação, era necessário refazê-los em um exame adicional. Caso o estudante não conseguisse passar, ele seria expulso da escola. Além disso, se você apenas saísse nos encontros, as pontuações dos exames começavam a se deteriorar, então, o número de personagens que se podia namorar era limitado. Caso os pontos de simpatia caíssem, haveria um trágico décimo final, que era chamado de o início da pobreza. Mas ao mesmo tempo, se você prestasse atenção apenas no crescimento do personagem, era impossível acumular empatia suficiente e habilidade para alcançar um bom final. Então os pontos se esgotariam antes que o usuário pudesse chegar à trama principal do jogo, porque seriam superados pelo 64º final, Solidão. Por isso, a protagonista era uma jogadora regular, e ela mantinha um equilíbrio entre namorar e o crescimento de seu personagem. Depois que ela entrou nesse mundo, ela começou a coletar informações, percebendo que estava dentro de seu jogo favorito, e que a escola particular Yggdrasil existia de verdade. O reino, bem como os nomes dos personagens, também eram completamente iguais ao jogo. Mas ela tinha outro problema, o fato que a garota tinha possuído o corpo de um dos chefes do jogo, a própria Anya. O que era muito triste, porque os personagens negativos desse jogo eram diferentes de outros simuladores de encontros. A magia estava presente aqui, então os vilões se comportavam de maneira diferente também. Eles não apenas se escondiam em livros ou derrubavam escadas. A maioria de suas ações eram uma verdadeira ameaça à vida, e enquanto os personagens principais estavam dormindo, eles poderiam ser estrangulados com magia ou sequestrados e até queimados vivos. Em geral, havia muitos finais ruins e se você não desenvolvesse seu personagem adequadamente, poderia morrer diretamente durante um evento. Essa era a peculiaridade dos vilões no jogo Attraction Fantasy. Entre eles, havia vilões fracos que desapareciam no meio do jogo, e também tinha chefes que apareciam no final e tentavam matar os personagens principais. O primeiro era Ruden, o príncipe da luz, um belo loiro que parecia um bom sujeito, mas na verdade era um vilão. E o segundo vilão era o mensageiro das trevas, Juvenile. Seu cabelo e olhos combinavam perfeitamente com seu título, o de mensageiro das trevas. Também havia uma terceira vilã, Anya, a mesma personagem que a garota que jogava o jogo virou. Os problemas eram que ela media 170 centímetros e pesava 170 quilogramas. Sua proporção de altura e peso era perfeita, 1:1. Por causa disso, a lista de doenças dela também era muito longa. Ela tinha pressão alta, diabetes moderada, hiperlipidemia, uma hérnia de disco cervical e outras 12 doenças. Por isso, se tinha finais com sufocação durante o sono, ou paradas cardíacas por arritmias. Havia também derrame, diabetes, e em geral, todas as doenças eram devido à obesidade. Mas a garota tinha vivido toda a sua vida anterior no hospital, e eventualmente morreu. Então, ela não queria morrer por conta de uma doença nessa vida. Assim,
Já que ela morava no corpo de uma vilã que ainda não tinha crescido, ela ainda tinha tempo para mudar seu corpo e perder peso para melhorar sua saúde. Quanto ao jogo e simulador de namoro, apenas um usuário nesse mundo conseguia ver todos os finais possíveis no jogo, e essa era a protagonista. Mas agora que ela já está neste jogo, para mudar seu corpo, ela precisa perder peso, e para fazer isso, precisava comer menos. Ela disse à sua empregada que a partir daquele dia, não comeria seu lanche da manhã, então, ela poderia tirar todos aqueles doces. A empregada não acreditou, pensando que sua senhora simplesmente não queria comer. Quando Anya disse que estava fazendo uma dieta, a empregada ficou chocada, pensando que usando a desculpa da dieta, a jovem queria demitir toda a equipe. Ela tinha certeza que Anya fingiria perder peso por 3 dias, e depois de ver que não perdeu peso nenhum, ela logo demitiria todos, incluindo os cozinheiros e empregados, mesmo que não fosse culpa deles de forma alguma. Mas é claro que a protagonista tinha um plano diferente. Ela começou a manhã com uma corrida pelo jardim, o que foi muito difícil para ela, já que seu corpo era muito fraco e pesado. Este corpo era ainda mais fraco que o corpo de sua vida passada, que passou toda a sua vida no hospital. Decidida a mudar, ela pensou em treinar ou trabalhar com profissionais, já que estava tendo dificuldades. Então ela ouviu alguém chamar ela, e ao se virar, viu seus pais, que estavam muito preocupados quando souberam que sua filha tinha decidido fazer uma dieta de repente. Seu pai disse que Anya não era gorda de forma alguma, mas pelo contrário, ela precisava ganhar peso. Sua mãe, assim que soube que sua filha tinha comido quase nada de manhã, começou a chorar, pois não queria ver sua filha passar fome. Era tudo muito absurdo já que Anya era obesa, o que ainda era ruim para sua saúde, mas seus pais parecem nem perceber isso. Então, Anya disse a eles que ela definitivamente iria perder peso, independentemente do que dissessem, e se seus pais tentassem lhe impedir, ela nunca mais comeria na mesma mesa com eles. Seus pais ficaram muito surpresos e chateados, e então seu pai percebeu que sua filha estava realmente séria, mas ainda estava preocupado que Anya se desgastasse logo que chegasse a hora da refeição e ela estivesse comendo saladas, que não são nada ricas em calorias. Então, durante um almoço com seus pais, seu pai disse que queria que sua filha conhecesse mais pessoas, como por exemplo, o filho do Marquês de Elton, que tem a idade dela. Ele diz que ela poderia fazer amizade com ele, já que ele tem poucos amigos. A garota refletiu sobre isso, porque antes de se mudar para esse corpo, ela vivia isolada, e por isso nunca teve amigos. Às vezes, ela via outros jovens rindo e brincando alegremente, e ela sentia muita inveja deles. Mas agora que percebeu que também poderia ter um amigo, ela concordou alegremente com a sugestão, sem desconfiar de nada, e perguntou quando poderia conhecê-lo. Seu pai também ficou satisfeito por Anya ter concordado. Mas seu plano na verdade era conseguir um convite para um jantar na casa do Marquês e finalmente fazer sua filha comer, pois certamente haveria uma variedade de comidas deliciosas preparadas para o jantar. Enquanto isso, a mãe de Anya não suportava ver sua filha comendo apenas verduras. Com isso, quando chegou o dia da recepção, Anya foi deixada sozinha com o filho do Marquês, e assim que entrou na sala, o garoto a chamou de porca. Essa foi a primeira coisa que ele disse. Anya certamente não ficou feliz com isso, pois não esperava que esse seria o tipo de pessoa com quem teria que fazer amizade. Quando foi visitar o Marquês de carruagem com seu pai, o próprio Marquês de Appleton disse que seu filho não era muito sociável, mas esperava que Anya fizesse amizade com ele. Então ela pensou que também poderia fazer isso, mas deveria ter adivinhado, já que esse Marquês tinha o mesmo nome do último chefe no jogo, Juvenile Appleton, que mesmo quando criança, já era um menino irritante. Ele mostrava abertamente seu desagrado, insultando também Anya, a Imperatriz de Aço. A postura de aristocrata que despreza os outros, a pomposidade e a arrogância do Duque, uma verdadeira combinação da maldade de um personagem negativo, conhecido por suas travessuras nefastas. Em qualquer um dos finais, onde ela morre de obesidade, quando durante uma conversa se fizer observações sobre as afirmações arrogantes do povo comum, o último chefe irá aparecer, o mensageiro da escuridão, Juvenile Appleton, que busca apenas pela força e poder como um louco. Ele acredita que pessoas fracas não valem nada, e está disposto a matar se quiser algo ou se não gostar de algo em alguém. Ele possui os poderes da escuridão, razão pela qual é chamado de mensageiro da morte. Retornando a visita ao Marquês, a mesa estava posta com pratos maravilhosos que pareciam muito apetitosos, e é claro, Anya teve dificuldade em se conter. Ela olhava para tudo com tanta vontade, ao mesmo tempo que percebia que não podia comer tudo, e tinha que se controlar. Seu pai continuou a lhe cutucar, e eventualmente, sem perceber, Anya comeu tudo o que lhe foi oferecido. Percebendo que agora ela estava definitivamente acabada, seu pai ficou muito feliz vendo sua filha com tanto apetite. Mas Anya estava muito irritada consigo mesma por não ter conseguido se controlar. Juven, que também estava sentado à mesma mesa que eles durante o jantar, imediatamente pensou que Anya era como uma verdadeira porca,
incapaz de se controlar. A primeira impressão que ele teve dela foi que ela era fraca. Depois disso algum tempo passou, e eventualmente chegou o terceiro dia desde a chegada na mansão do Marquês de Appleton. Durante todos esses dias, Anya teve que comer. Mesmo que tentasse recusar, dizendo que estava de dieta, ela muitas vezes ainda não conseguia se controlar. Então ela se arrependia e fazia exercícios, para queimar as calorias que consumiu. Ela comia e corria e comia, e era assim que sua vida se desenrolava. Mas durante esse tempo, o peso de Anya, que tentou seguir seu regime, não mudou nem um pouco, e ao contrário, ele até aumentou, mesmo caminhando quase todas as manhãs. Mas tudo isso podia ser justificado, porque em sua vida anterior, ela não tinha se alimentado bem, seguindo sempre a dieta prescrita pelos médicos. Foi por isso que ela não conseguia recusar sua mãe, nem todas aquelas coisas deliciosas. Por causa da dieta, ela também sentia fome o tempo todo, então, agora ela não conseguia recusar quando via coisas tão saborosas na sua frente. Na presença de outros adultos, ela nem sequer podia ficar irritada com seu pai, e pelo bem de seu próprio futuro, ela sabia que tinha que deixar este lugar o mais rápido possível, ou caso contrário, ela ficaria cada vez mais gorda. Além disso, ela tinha um grande problema, que era a jovem Appleton. A protagonista tentou ser amiga dele, mas ele a ignorava constantemente. Tudo era muito diferente daquilo que ela tinha visto no jogo. Nesse momento, ela percebeu que ele pegava um monte de livros, chegando a ser difícil para ele carregá-los. Ela se pergunta se algo tinha acontecido para ele se interessar tanto pelos livros, e ela não podia continuar a tolerar sua indiferença em relação a ela. Então, ela decidiu se aproximar dele com um sorriso e cumprimentá-lo, pelo menos para iniciar uma conversa. No entanto, o garoto só tirou os olhos do livro por alguns segundos, lançando um olhar indiferente para Anya antes de ignorá-la e continuar sua leitura. A garota não gostou do fato dele continuar a ignorá-la. Não importava que ele ainda era uma criança, ele ainda era o mesmo do jogo. De repente Anya pegou seu livro. Ela sabia uma estratégia que poderia interessá-lo, então, ela o desafiou para uma luta. Mais cedo, ela pegou um dos livros que ele estava lendo, que era sobre como matar um homem com um dedo. Então ela começou a pesquisar na biblioteca por um livro sobre a magia básica, o que ela precisava conhecer para manter seu oponente sob controle. Os fortes e poderosos do século, a diferença entre heróis e assassinos. Anya não sabia o motivo, mas observando aqueles livros que Juven lia, todos eram principalmente livros sobre força e poder. Antes ela tinha pensado que ele não seria tão assustador enquanto ainda fosse pequeno, mas aparentemente ele já estava se transformando em um monstro que desejava o poder. E nesse ritmo, o sonho dela de passar anos pacíficos na faculdade se transformaria em bolhas e logo estouraria. Então eles finalmente lutaram, e Anya olhou para Juven com pena, sem entender como um garoto como ele poderia se tornar um monstro. Ela o derrotou dessa vez, já que era mais forte, e apenas sentou em cima dele, o impedindo de se mover. Ele gritou para ela sair de cima dele, mas Anya apenas pensou em como uma criança podia ser criada daquela maneira. Então, ela se lembrou de que a mãe dele havia morrido, o que a fez sentir pena do garoto. Ela começou a acariciar sua cabeça, mesmo ele continuando a gritar para ela sair de cima. A mãe de Juven, a Marquesa Astia, era bastante fraca e doente. Após o nascimento de seu filho sua condição piorou, e ela morreu 6 meses depois. Rumores diziam que até a sua morte, Juven não era diferente das outras crianças. Ele era muito educado, sempre sorrindo, e amava sua mãe. Um doce menino que aproveitava a vida, como todas as crianças fazem. Mas foi depois da morte dela que o sorriso infantil desapareceu do rosto de Juven, e ele se tornou o que se pode ver agora. Talvez a morte de Astia tenha sido a razão para o nascimento do vilão em Juven. Anya pensou por um momento, e então finalmente disse a ele que seria como uma irmã mais velha para ele. O garoto ainda estava furioso em relação a ela, e não entendia o que ela estava falando. Além disso, ele perguntou por que precisaria de uma irmã gorda e parecida com um porco. Ela não se ofendeu com essas palavras, e logo acariciou a cabeça dele. Ela disse que como ele tinha perdido para ela, deveria saber que o mais forte sobrevive, e agora, ele deveria obedecê-la. O menino começou a gritar que ainda não tinha perdido, principalmente porque eles nem estavam lutando de verdade. Mas Anya apenas o empurrou de repente, sentando em cima dele de novo. Anya perguntou se ele não ia desistir, e quando ele apenas permaneceu em silêncio, ela o virou de barriga para cima, e disse que ele poderia se acalmar, pois ela não iria bater nele. Em vez disso, ela usou uma técnica um pouco diferente, e imediatamente começou a fazer cócegas nele, fazendo com que Juven começasse a rir alto e até chorar. Ele pediu que ela parasse, mas Anya nem pensou em fazer isso até que ele se rendesse. O menino disse entre risos, que ainda não tinha perdido, mas isso não fez Anya parar. Ela continuou a fazer cócegas nele. Ela gostava de ver ele rir tanto, já que antes ele sempre andava com uma expressão como se já fosse um adulto.
Ainda rindo, ele disse que Anya também ainda era uma criança. Ela respondeu que ainda era mais velha que ele, insistindo para que se rendesse. Isso continuou por mais algum tempo, até que ele não aguentou mais e disse que estava se rendendo. Mesmo assim, Anya continuou a fazer cócegas nele por mais algum tempo. Os servos perto da porta também ouviram o riso do jovem mestre, e até choraram, já que estavam muito felizes por ele, imaginando que ele estava contente com a chegada de sua amiga. Depois que Anya parou, eles foram com Juven para o jardim, para olhar as flores. A garota dizia para ele olhar as belas rosas azuis, mas o garoto continuava a ignorando. Então, ela perguntou se ele queria ser vítima do riso novamente. Ele não queria ser alvo das cócegas de novo, então perguntou para que era tudo aquilo. Anya disse que agora ele deveria chamá-la de irmã mais velha, e deveria se dirigir aos mais velhos com educação. Juven respondeu imediatamente que ela não poderia ser sua irmã mais velha, pois não tinha como uma pessoa tão desagradável como ela ser sua irmã, o que Anya lhe disse para fazer uma expressão mais calma. Era triste que estivessem em um lugar tão bonito e ele com uma expressão tão carrancuda. Ela disse que se ele olhasse ao redor, teria muitas flores bonitas para apreciar. Nesse momento, Juven ficou muito surpreso. Desviando o olhar, ele disse que Anya foi a primeira a chamar essas flores de lindas, e a garota não entendia por quê, já que elas realmente eram bonitas, perguntando como ninguém tinha dito isso até agora. Com isso, ela realmente deixou Juven envergonhado, e suas bochechas coraram levemente. O garoto contou que tudo aconteceu quando a distorção da magia começou pela primeira vez. Era uma história de monstros descontrolados e muitas vítimas humanas, onde a aparição dos monstros parecia um pesadelo. Alguns diziam que como resultado dessa terrível distorção de magia, surgiu a Rosa Azul. Por isso, ninguém gostava dela, porque não se sabia quando os monstros apareceriam. Assim, desviando o olhar um pouco, ele perguntou se ela realmente achava que esta rosa era bonita, mesmo depois de saber disso. Anya disse que também ouviu a história, mas não acha que ela era totalmente precisa, e não queria tratar rosas tão lindas tão mal por causa dessas palavras. Juven disse que todos odeiam essas rosas, mesmo que tenha sido sua mãe quem as plantou. No passado, quando ela estava grávida de seu filho, o Marquês teria que escolher quem salvar, sua esposa ou seu filho. Se demorasse, ele corria o risco de perder os dois. No entanto, aconteceu um milagre que ninguém esperava. Logo, a Marquesa, abraçando seu filho recém-nascido, disse que queria plantar rosas azuis no jardim. Ela sabia que as pessoas ao seu redor diziam que essa rosa trazia má sorte, mas ela também estava certa que ela e seu bebê sobreviveram milagrosamente. Tinha uma rosa azul perto dela, e isso significava um milagre. É estranho que a flor que muitos consideram amaldiçoada simbolizasse um milagre depois desse incidente. Depois que a Marquesa soube do significado desta flor, seu quarto começou a ser decorado com rosas azuis. Talvez um milagre apareça quando houver o desejo de superar dúvidas e preocupações. Foi assim que as rosas azuis adornaram a propriedade dos Appleton. Naturalmente, ninguém estava feliz com essa mudança, com todos conhecendo a história dessa flor e todos sabendo que elas traziam a má sorte. Mesmo que por causa dele, todos tentassem elogiá-la e admirar sua beleza, ele mesmo percebia que aqueles ao seu redor evitavam essas flores. Mas agora ele viu o quão sinceramente Anya tinha chamado essas flores de lindas. Então, ele agradeceu sinceramente por isso. O mensageiro das trevas é um louco que busca poder e despreza os fracos, os considerando indignos de existência. Ele usa magia negra, e se aqueles ao seu redor demonstram deliberadamente seu poder, ele aparece como um chefe. Mas já se passou um mês desde que Anya chegou à propriedade do Marquês de Appleton, e hoje era o último dia dela aqui. Ela se perguntou muito se Juven sentiria falta dela, já que hoje seria o último dia, imaginando que talvez ele dissesse que não se importava. Mesmo assim, Anya planejou se divertir muito brincando com ele hoje. Embora Anya tivesse ficado na propriedade por um bom tempo, e toda sua dieta tenha sido comprometida, ela também ganhou muito. Agora, ela foi até Juven para se despedir, mas ficou surpresa ao ver apenas a empregada na biblioteca, já que normalmente ele que estava sempre ali lendo livros. Então, a empregada disse que o jovem mestre tinha ido para aquele lugar na colina, atrás do quintal, onde sua mãe estava enterrada. Acontece que aquele dia era o aniversário dela, e Juven levou um buquê de rosas azuis para dar à sua mãe, sendo as flores favoritas dela. Mas quando ele já estava na colina, sentiu como se alguém estivesse o chamando, mas simplesmente pensou que estava imaginando coisas e continuou seu caminho. Enquanto isso, Anya estava tentando subir essa colina, o que era muito difícil para ela. Mesmo sendo apenas uma colina comum, parecia uma montanha para ela, que não tinha força suficiente, aparentemente porque tinha engordado de novo. Ela foi até essa colina porque a empregada disse que valia a pena, sendo uma curta caminhada, que ela poderia chegar lá em 10 minutos. Anya calculou que poderia chegar lá em 30 minutos e estava quase lá, quando de repente, viu um buquê de rosas azuis bem em seu caminho.
Ela temeu que algo tivesse acontecido com Juven, então largou o bastão que estava se apoiando e correu para a frente. Lá, ela viu um enorme monstro que estava próximo ao garoto. Anya estava assustada e não entendia de onde aquilo tinha vindo, e ainda mais importante, era o fato de que esse monstro estava prestes a atacar Juven. O garoto estava lá, com medo de se mover, e no momento em que o monstro estava prestes a atacá-lo, Anya rapidamente correu até ele e o cobriu com seu corpo, e no mesmo instante, o monstro atacou. Quando Anya viu o monstro, o pensamento passou por sua mente de que se ele matasse Juven agora, talvez um dos problemas que ela poderia ter no futuro desapareceriam. Foi nisso que ela pensou, mas seu corpo reagiu mais rápido que seu pensamento, e havia uma razão para isso. No futuro, o garoto seria o chefe final, e o pior de todos, mas nesse mês que passaram juntos, ele seria como o irmão que ela sempre quis, com os dois se tornando bons amigos. Então, agora ela estava o protegendo, e após o ataque do monstro, ela ainda estava consciente. Com suas últimas forças, ela lhe disse para fugir dali, já que ela não podia mais correr. Juven a segurou em seus braços, chocado com como ela não estava com medo, mesmo sendo tão fraca, já que pessoas fracas geralmente não sabem o que fazer. Anya foi tão corajosa que o surpreendeu, e ele se lembrou das palavras de sua mãe antes dela morrer, que ele deveria ser forte, mesmo que ela não estivesse por perto. Ele entendia as palavras de sua mãe. Ele entendeu que tinha que ser forte em mente, corpo e alma. Era fácil treinar seu corpo, e tinha muitos que poderiam ensiná-lo como fazer isso. No entanto, a única dificuldade era como fortalecer sua alma. Não importava quantos livros ele lesse, não importava o quanto pensasse, ele não conseguia encontrar uma resposta clara para essa pergunta. E nesses esforços, 6 meses se passaram, quando então chegou Anya, quem ele pensava ser apenas uma gorda de vontade fraca. Era evidente que ela era fraca, mas era incompreensível para o jovem como ela também podia ser tão corajosa numa situação que até ele tinha medo. E então, ele se lembrou novamente das palavras de sua mãe, e das palavras de Anya, que ele deveria fugir dali. Ele percebeu que ela não era fraca, mas ao contrário, ela era muito mais forte que ele. Pois a coragem de dar a própria vida não por si mesma, mas pelo bem de um ente querido, era uma força que ele não tinha. Graças a Anya, ele entendeu o que a verdadeira força significava. Ele apontou sua mão para aquele monstro, e de repente, houve escuridão. Era como se ele estivesse ordenando a essa criatura para ir embora, e num instante, o monstro começou a encolher até o tamanho de sua mão. Ele logo conseguiu agarrar aquele monstro com uma só mão, e depois disso, facilmente esmagou a criatura, que em seguida desapareceu. Depois disso, ele voltou sua atenção para Anya e percebeu que ela parecia estar bem, pois estava apenas dormindo, e nem parecia estar gravemente ferida. Ele olhou para Anya com um sorriso no rosto, percebendo que se não fosse por ela, ele teria se tornado uma pessoa muito diferente. Quando ele se viu frente a frente com o monstro, ele amaldiçoou sua fraqueza, sendo tudo aquilo por causa de sua fraqueza. Se ele fosse mais forte, teria eliminado tudo com um único golpe desde o início. Juven se amaldiçoou porque odiava ele mesmo. Ele odiava sua própria fraqueza, e toda essa obsessão insana por poder que dominava sua mente. A única coisa que o ajudou a sair dessa loucura, é claro, foi Anya. O garoto reconheceu que ela era mais forte que ele, mesmo inconsciente, e a agradeceu por salvá-lo, a chamando de irmã. Logo, quando Anya estava se sentindo melhor, os dois estavam a caminho de casa e Juven se despediu com um sorriso no rosto, sem timidez. E é claro, a protagonista estava muito satisfeita em ouvir isso, e também satisfeita em ver seu sorriso. Enquanto ela se despedia, ela disse que ele poderia vir visitá-la. Mas assim que ela se virou para partir, ele a parou novamente e perguntou qual era o seu homem ideal, ficando um pouco envergonhado. Anya já estava ansiosa para chegar em casa e com muita fome, mas ainda pensou sobre essa pergunta inesperada. Homens muito musculosos e fortes vieram à sua mente, mas é claro que ela não podia dizer isso ao pequeno garoto. Então, ela disse que gostava de homens gentis, sorridentes e educados. Então, Juven disse com confiança que ele definitivamente seria assim, o que sem dúvidas seria uma coisa boa no futuro. E assim, os dois se despediram. A doença mágica, uma doença de crescimento mágico nesse mundo, apareceu para Anya antes dos 13 anos. Geralmente, ela resulta em mal-estar, com a pessoa ficando na cama por uma semana. Isso aconteceu antes dela conhecer Juven, quando Anya tinha 11 anos. Isso é considerado um desenvolvimento muito precoce, a mesma idade daqueles com poderes que foram chamados de lendas. Ela sentiu a dor da doença por mais de 2 horas, e quando passou, a protagonista se tornou a Anya, de 11 anos. Então, agora ela contou ao pai que recentemente tinha despertado mana dentro dela. Seu pai ficou chocado, perguntando se era realmente verdade, já que não tinha ouvido que ela estava com febre. Anya então disse que tudo acabou rapidamente, depois de cerca de 3 horas, mas ela também não sabia ao certo.
O pai estava tão feliz por sua filha que a pegou em seus braços e começou a rodopiá-la. No entanto, Anya não estava mais tão feliz, já que agora esse era o mundo real para ela, e havia monstros aqui, além de poderes mágicos perigosos. Ela não quis contar a ninguém sobre a doença mágica, para que pudesse viver uma vida normal. Mas agora, depois do evento com Juven, ela acha que seria uma boa ideia aprender magia com antecedência. O episódio na colina com Juven parecia um sonho para ela, mas ela também se pergunta, o que aconteceria com ele se fosse um monstro real? Mas isso não importava tanto agora, porque seu pai sugeriu testar as propriedades de mana de sua filha. Então, ele pegou uma bola de cristal para ajudar a reconhecer seus atributos, e tudo que Anya tinha que fazer era colocar sua mão na bola. Quando ela fez isso, o orbe brilhou com uma luz brilhante, e então, seu pai percebeu imediatamente que sua magia tinha uma propriedade de fortalecimento. Com isso, ele rapidamente encontrou um professor para sua filha, que era Bertrand Schumann. E é claro, Anya estava muito feliz. Era difícil para ela acreditar completamente que seu personagem favorito se tornou seu professor. Aquilo foi uma grande sorte, mas então, ela também se sentiu muito desconfortável na frente de seu professor. Agora ela estava ansiosamente esperando que começassem as lições, e o professor estava feliz que sua nova aluna fosse tão determinada. Então, ele disse que Anya tinha que fazer uma coisa antes de começarem suas tarefas. Anya não sabia o que seria, pensando que ele apenas queria ter um jantar de boas-vindas. No entanto, o professor examinou cuidadosamente seu corpo, e logo disse que ela precisava perder 38 kg, porque com sua altura atual de 136 cm, ela estava extremamente acima do peso. Mas ao mesmo tempo, ele já tinha ouvido que ela tinha habilidades de aprimoramento excepcionais. O único problema é que fisicamente o corpo de Anya não conseguia acompanhar suas habilidades, então ela precisava começar uma dieta primeiro. Seu pai, que estava por perto, não ficou nada feliz com essa situação, pressionando o professor. Mas Bertrand ainda estava determinado a fazer seu trabalho. Por isso, disse que o lugar não era adequado para fazer uma dieta. Apesar do Duque lhe lançar um olhar feroz, ele ainda disse que Anya poderia ficar tranquila, já que se estudasse bem, seria difícil apenas no começo, pois depois que dominasse completamente a magia de reforço, então 90% de suas calorias se transformariam em mana, e apenas o resto poderia ser usado para seu sustento. Isso significava que ela poderia comer o quanto quisesse e ainda não engordar, porque a magia de reforço não apenas fortalecia o corpo, mas o tornava quase perfeito. Anya ficou emocionada com isso, dizendo que queria começar a aprender magia o mais rápido possível. Seu professor advertiu que o processo seria muito doloroso, porque ela teria que passar por dolorosas reconstruções musculares. A partir desse momento, seu terrível treinamento começou. Ela correu ainda mais que o normal, por mais de 10 horas, e claro, seu treinamento não terminou aí. Ela também fez várias flexões, e até escalou rochas enquanto seu professor a incentivava. Ele também encontrou um líquido para ela que deveria lhe ajudar, mas ele tinha um gosto tão horrível que Anya não aguentou e cuspiu. Então, quando percebeu que agora teria que beber aquele líquido 4 vezes ao dia em vez de comer, ela ficou ainda mais chocada. Mas seu professor estava feliz que Anya não era como seus outros alunos, que imediatamente fugiram, o que significava que ele poderia ajudá-la a maximizar suas habilidades. Ele pretendia torná-la não apenas a melhor do país, mas a mais forte da história. Depois de um mês, ela conseguia fazer 200 flexões em apenas 2 minutos. Claro que seu professor estava muito feliz com esse resultado. Além disso, Anya também se tornou muito melhor nos esportes. Agora ela já não tinha tantas dificuldades, e se podia notar quanto peso ela havia perdido em apenas um mês. A garota não temia mais todas essas atividades e agora estava mais saudável que antes, até saudável demais. Apenas um mês depois, Juven estava prestes a visitar Anya. Ele não sabia sobre as mudanças dela, mas já estava empolgado o suficiente para encontrar sua irmã. Seu pai alertou que Juven que ela ficaria muito surpresa, enquanto o garoto se perguntava se ela gostaria de seu presente. Enquanto isso, Anya já estava tendo dificuldades no treino, já que agora alguns quilos extras tinham sido adicionados às suas flexões, com seu professor sentado em cima dela. Anya ainda não estava acostumada e o treinamento era muito difícil para ela, mas mesmo assim ela tentava. O professor agia como se fosse a coisa certa a se fazer, e ele não parecia muito surpreso que Anya conseguisse suportar seu peso, percebendo que ela aguentaria mais. Bertrand logo decide ficar muito mais pesado, graças à sua própria magia de fortalecimento. Ele estava fora de seu peso normal, começando com 120 quilos, e agora, pesando 317 quilos. Anya mal conseguia fazer uma flexão, mas fez mesmo assim. O professor ficava cada vez mais surpreso, pois até ele, que tinha completado o treinamento em magia de fortalecimento, acharia muito difícil suportar o peso atual, de 700 quilos. Mas o fato de uma menina estar fazendo isso era duplamente surpreendente.
Em um momento, Anya não aguentou mais o peso, finalmente acabando esparramada no chão, enquanto seu professor continuava sentado em cima dela. Juven viu toda a situação, e o buquê caiu de suas mãos em choque. Ele ficou muito assustado por sua irmã, e logo depois ficou com raiva de Bertrand. O professor saiu de cima da garota, mas logo começou a sentir algo estranho atrás dele, e então ele ouviu o garoto perguntar com raiva o que ele tinha feito com ela. Bertrand podia ouvir o ar zumbindo com a raiva desse garoto, e começou a lhe garantir que tudo estava bem e tinha apenas sido um mal-entendido, pois ele era apenas o professor de Anya. Mas o jovem não escutou, continuando a atacar Bertrand com sua magia negra. Então, o professor adivinhou que o garoto deveria ser o filho do Marquês, mas ele ainda não entendia por que ele estava lançando feitiços nele. Ele lembrou de ouvir Juven gritar quando o menino chamou Anya de irmã, e então ele o interrompeu de repente, dizendo que Anya falava muito dele. Juven parou os incessantes ataques de magia negra, começando a compreender aquelas palavras. Assim que percebeu que Anya estava falando dele, ele imediatamente corou e ficou envergonhado, mas também muito feliz. Bertrand disse que ele é o professor de Anya e que eles frequentemente socializam após a aula. Por isso ele sabe sobre Juven, apesar de que agora entender que eles não são apenas amigos, pois sem dúvidas esse garoto gosta de Anya. Caso contrário, ele não teria vindo até ela com um buquê de flores. Juven perguntou se era verdade que Anya tinha falado dele, e na verdade, ela nunca contou a ninguém sobre Juven. Mas Bertrand estava confiante, então decidiu zombar um pouco dele. Além disso, é muito fácil enganar um garoto apaixonado, especialmente para um homem como Bertrand. Ele decidiu dizer ao garoto que Anya lhe contou especificamente para afastá-la da garota que estava inconsciente. Além disso, Bertrand precisava sair da situação de alguma forma, e ele não podia lutar de verdade com o garoto. Falando sobre Bertrand Schumann, ele era detentor de estratégia número 4. Sua primeira posição na escola Yggdrasil é como professor de educação física. Ele é casado, apesar de que no jogo, tentativas de flertar com ele podem ser bem-sucedidas, embora o casamento com ele ainda seja impossível. Ele é um homem de origem humilde, mas alcançou um grande sucesso graças aos seus talentos. Fisicamente desenvolvido e com um caráter brilhante, de fato ele é perigoso, mas controlado. Então ele começou a contar ao Juven o que Anya estava dizendo, se gabando de que ela tinha um irmãozinho doce e gentil, como um verdadeiro anjo. E então Juven disse, chateado, que era verdade, já que ele era seu único pequeno e muito frágil irmão. Bertrand não queria que o garoto ficasse chateado, então disse que acreditava que Juven cresceria e se tornaria um homem viril. Era como uma previsão para ele, e que Anya o via como um irmão, por isso falava tão livremente sobre o quão fofo ele era, e talvez ela apenas ainda não tenha admitido para si mesma que gosta dele. Depois de dizer isso, o jovem ficou embaraçado e desviou o olhar. Ele gostou do fato de Anya realmente pensar nele, mas então ele lembrou que realmente queria perguntar: por que o professor a pressionava tanto em suas aulas? A isso, Bertrand respondeu que não havia outra maneira, porque ela nunca aprenderia a dominar a magia de amplificação sem um treinamento adequado. Além disso, as propriedades de seu talento mágico são tais que levam a uma doença grave, que mesmo que no exterior ela esteja perfeitamente saudável, seu interior se deterioraria cada vez mais. Mas Bertrand também o tranquiliza, pode ter certeza que ela vai se sair bem, porque está superando desafios em prol de sua saúde. O homem quase esqueceu de dizer a Juven para não contar a ninguém sobre o que acabou de ouvir, porque era um segredo, e se ele contasse a Anya, ela ficaria envergonhada e não falaria mais com seu professor sobre isso. E se ela não tiver com quem conversar, seu interesse sumirá. O garoto disse que não contaria a ninguém e manteria em segredo. O professor pensou que um pouco de uma mentira como essa não prejudicaria ninguém, mas ele ainda não sabia que essa conversa transformaria seu pequeno interesse em Anya em um verdadeiro amor. Logo, o verão passou muito rápido, e as folhas do outono chegaram. Anya finalmente atingiu um peso normal para sua altura, e agora pesava alegres 33 quilos, o que a deixou muito feliz. Agora ela não precisava mais se preocupar com seu peso, e apesar de seu treinamento, ela não ganhou músculos, o que era um pouco estranho, mas ela ainda se sentia em forma. Embora lhe faltasse músculos, sua força física tinha se tornado titânica. Agora, ela até sentia pena de que suas aulas com seu professor terminariam em breve, pois ela já aprendeu quase tudo. Mas ela poderia evitar o triste destino da personagem, que não treinou como deveria. Ela é muito forte, e depois dos ataques durante seu treinamento, nem mesmo suas roupas ficaram danificadas. Juven olhou para ela com admiração. Como dito antes, ele estava orgulhoso do fato de já ter descoberto suas habilidades mágicas 4 meses atrás, e também poderia ser chamado de gênio. Claro, na frente de Anya, ele fazia coisas mais agradáveis com sua magia, mas na realidade, era capaz de muito mais. A garota pensa que mesmo agora, ele era mais forte que seus pares, mas comparado à força que teria no futuro, quando se tornasse um chefão, ele ainda não era nada.
Por enquanto, ele é apenas um bom menino, o que talvez isso signifique que Anya até mesmo impediu sua transformação em vilão e salvou o futuro do mundo. Mas tinha algo que Anya não sabia: Juven não era realmente o menino inocente e gentil que ela enxergava. Ele estava apenas fingindo ser legal com ela, seguindo o conselho de seu professor, Bertrand, que disse que o jovem deveria mostrar a Anya suas habilidades em magia e isso seria sua arma. Mas ao mesmo tempo ele não precisa mostrar todo o seu poder, porque isso seria um obstáculo, e pareceria algo estranho por causa de sua aparência fofa. Essa estranheza seria prejudicial para conquistá-la. Então, Juven deve guiar Anya em direção a seus instintos maternais, com uma imagem mais fofa e inofensiva. Simplesmente, ele precisa fingir ser fraco, e quando fosse velho o suficiente para ser mais alto que Anya, poderia mostrar o quanto é forte. Será uma descoberta inesperada para ela, e ela começará a vê-lo não mais como um irmãozinho, mas como um homem. Tudo era um pouco complicado, mas no amor, tudo tinha seu tempo. E era melhor para Juven assumir a posição de um menino doce e inofensivo por agora para ter ela o protegendo. Então, apesar da maneira como costumava chamar Anya de nomes, zombando dela, ele mudou completamente de ideia e começou a elogiá-la. Ele até disse que ela não precisava de um espelho, afinal, ela era linda como é, e mesmo que ela ganhasse peso de novo, ainda seria linda, dizendo que ela era tão linda quanto uma flor. Isso foi muito inesperado, já que Anya nunca pensou em ouvir esse tipo de coisa do futuro deus da escuridão. Mas os olhos de Anya não mudaram nada, e eram como os de um demônio, ou melhor, como os de um monstro. Mas comparado aos problemas de saúde que ela tinha superado, seus olhos não eram nada. Anya tomou Juven em seus braços para que pudessem sair para passear, o que o deixou muito constrangido já que ele não esperava por isso. De qualquer forma, eles se divertiram muito juntos, e quando chegou a hora da refeição, seu pai disse a Anya que em breve haveria uma recepção no palácio, e ele tinha sido convidado para lá. Na próxima semana, o príncipe herdeiro estaria celebrando seu aniversário, e como parentes do duque, a família Leversuit deveria estar lá também. Então Anya se lembrou que o primeiro príncipe herdeiro, Ruden von Einberg, é o terceiro chefe, assim como um vilão. Ruden, o príncipe herdeiro do Império Isaac, agora era um ano mais velho que Anya, o que significa que ele tem 11 anos. Ele também era portador de magia, do elemento luz. De todos os elementos, luz e escuridão são os mais raros de aparecer em humanos. Ruden tem o talento mais raro de sua idade e é habilidoso em vários tipos de magia. Em resumo, ele é um verdadeiro príncipe, como se viesse de um conto de fadas. Mas a razão pela qual ele foi feito o chefe final é por causa de seu caráter desagradável. Ele pensa que é o homem mais importante do mundo inteiro, e sempre busca estar à frente de todos com sua aparência e talentos. Ele era dotado, mas seu caráter ainda é como um monte de esterco, buscando sempre a fama. Anya não queria problemas, mas ela não sabia o que fazer, pois é quando a protagonista se destaca que ele aparece como o vilão final. Ela teme Juven e o príncipe, mas então, Anya decidiu ir, tentando não se destacar muito da multidão para não ferir ninguém. Quando chegou a hora daquele banquete, as criadas vestiram Anya com uma roupa linda, embora ela preferisse roupas mais confortáveis. Mesmo que a tivessem arrumado muito bem, ela estava muito desconfortável, pois os aristocratas a incomodavam muito. Ela estava viajando com Juven em uma carruagem para a festa do príncipe, e era a primeira vez que os dois tinham ido a um evento do tipo, já que geralmente os meninos só eram permitidos a participar depois dos 10 anos de idade. Acompanhando a viagem estavam a mãe e o pai de Anya, que tranquilizaram as crianças dizendo para não se preocuparem, pois essa seria sua primeira entrada na alta sociedade. Anya ainda estava preocupada e tímida, pois haveria muitas pessoas desconhecidas para ela, mas então, seu pai disse que era justamente o contrário, e muitas pessoas a conheciam. Ela então se surpreendeu e perguntou como isso aconteceu, quando seu pai pediu para ela esperar e começou a procurar algo. Logo depois, ele tirou algumas fotos de Anya quando era pequena, gordinha e comendo muito. Ele gostava muito dessas fotos, então mostrou para todos. E não eram apenas uma ou duas fotos, mas sim um monte delas. Anya tinha 9 anos na época, então seu pai não fez nada além de tirar fotos dela em diferentes atividades. Mas em cada foto, tudo o que ela fazia era comer toneladas de comida. Ele disse a ela que como sua filha estaria comendo bem na recepção, todos já conheciam, então ela não precisava ser tímida. Falando nisso, seu pai não apenas mostrou todas aquelas fotos para os outros aristocratas, mas ele também as enviou para todos, uma foto para cada. Anya ficou aterrorizada, já que as fotos dela com 9 anos revelavam seu passado sombrio. Agora, ela não queria ir a lugar algum, e apenas queria voltar para casa, pois já sabia qual seria a reação das pessoas em relação a ela. Enquanto isso, a festa já tinha começado, e o príncipe Ruden estava observando junto de todos os aristocratas, olhando de cima sobre eles. Ele percebeu que todos estavam vestidos com bom gosto, mas ao mesmo tempo não via sentido nisso, afinal, eles eram apenas personagens secundários ao seu redor.
Ele pensava que personagens secundários não precisavam de nenhum cuidado especial em suas roupas. Mesmo que estivessem se esforçando tanto apenas por sua causa, ele ainda era o único protagonista ali. Ele estava entediado, e não entendia por que todos estavam tentando se aproximar de sua senhoria. O príncipe estava muito entediado, mas graças à sua memória fotográfica, ele sabia os nomes e rostos de cada um dos convidados, apesar de não ter nenhum interesse em se comunicar com eles. Afinal, 1 ou 2 elogios teriam sido suficientes, mas ele não suportava seus diálogos, que não tinham nenhum interesse para ele. Era como se todas as suas palavras fossem previsíveis. Então, foi anunciado que o duque e a duquesa de Levenshulte tinham chegado, assim como sua filha, Lady Anya Levenshulte. Ela não parecia estar na lista de convidados, então todos ficaram surpresos e se amontoaram para olhá-los. Isso até mesmo chamou a atenção do príncipe. Os aristocratas ficaram muito surpresos ao ver Anya, uma vez que esperavam algo completamente diferente. Agora eles viam uma mulher muito bela diante deles, a chamando de bela como uma fada. Ela realmente parecia muito doce e linda, e o príncipe também notou isso, ficando surpreso. Era verdade, aquela realmente era a filha do duque. Ele pensou que todas aquelas fotos tinham sido enviadas apenas para protegê-la do mal-olhado. Então, ele pensou que a menina que aparecia nas fotos, que ele considerava feia, não era a verdadeira filha do duque, mas a verdadeira era aquela que estava diante dele agora. Ela estava linda, e ninguém podia sequer pensar que era realmente ela, ou que ela tinha simplesmente emagrecido. Imediatamente, ele começou a pensar nessa garota, talvez como sua personagem secundária pessoal, ou até mesmo ele queria torná-la sua personagem principal, e suas cenas seriam vistas em todo o mundo, de tanto que ele gostou dela. De repente, o príncipe da coroa decidiu se aproximar dela pessoalmente, fazendo com que todos os aristocratas imediatamente começassem a prestar atenção na cena. Parecia que ele tinha se apaixonado por ela à primeira vista. Ela ainda estava um pouco tímida, mas agora, pela primeira vez, ele via uma garota digna do título de personagem principal, e talvez esse era o momento mais importante de sua vida, então ele não queria perdê-lo. E assim, se aproximando dela, a primeira coisa que ele disse foi que a senhorita Levenshulte seria sua propriedade. No mesmo momento, todos os aristocratas, como os pais de Anya e até mesmo Juven, ficaram chocados. Anya por si só estava ainda mais surpresa, então ela perguntou novamente o que ele quis dizer. O príncipe então repetiu a pergunta, perguntando se ele deveria comprá-la. Isso deixou Anya muito irritada, pois ele provou que era tão arrogante na infância quanto era na fase adulta. Como ela ficou em silêncio por um longo tempo, o príncipe presumiu que ela concordava. Mas então, Anya se desculpou e disse que nem sequer tinha pensado em casamento ainda. Na mesma hora, o príncipe se sentiu muito desconfortável. Ele não conseguia acreditar, afinal, como era possível que a senhorita não quisesse ser a personagem principal do próprio príncipe? Ele disse que ela não deveria ser tão tímida e nem mostrar frieza caso não quisesse perder a chance de ser prometida ao homem mais poderoso da história. Anya educadamente recusou novamente, com um sorriso no rosto, dizendo que ela simplesmente não estava interessada. Então, o príncipe decidiu pegá-la pela mão e levá-la para algum lugar, pois em sua opinião, sua tarefa como protagonista era guiar a protagonista tímida. Mas ele logo ficou chocado, já que Anya era impossível de mover. Ela estava como uma pedra, mesmo que o príncipe puxasse sua mão com toda a sua força, e ele não conseguia entender como algo assim era mesmo possível. Anya começou a ficar gradualmente irritada, então ela facilmente removeu a mão do príncipe de seu braço e respirou fundo, olhando para o rosto chocado do príncipe. Ela ainda lhe disse que não iria namorar, socializar ou casar, pois ela simplesmente não queria. E então, o príncipe apenas perguntou por quê. A única coisa que Anya respondeu foi que o príncipe da coroa não era seu tipo de jeito nenhum, e isso atingiu no seu âmago. Ele nunca tinha sido insultado assim em toda a sua vida. O príncipe perguntou se ela realmente estava recusando ele, o protagonista do mundo. Anya respondeu que ele não era o protagonista de jeito nenhum, e esse mundo não era um palco para ele atuar. O príncipe não conseguia entender como ele não era o protagonista, enquanto Anya pensava que se foi possível mudar Juven, talvez fosse possível mudar os outros também. Então, ela disse que ele era o herói principal apenas de sua própria vida, mas caso alguém o amasse, ele também seria o herói principal para aquela pessoa. O príncipe ficou em silêncio, mas então logo ficou com raiva porque ele tinha tentado ser o herói principal toda a sua vida, e de repente, havia alguém que o recusou e ainda tentou lhe ensinar algo. Anya disse que um dia ele seria o imperador, e por isso ela, como uma nobre, sentia que era seu dever ser honesta com seu futuro governante. Mas o garoto a interrompeu, a mandando ficar quieta. Ele pensou que ela iria ser a personagem principal para ele, mas no final, descobriu que era apenas um personagem secundário. Ele estava certo de que era o protagonista desse mundo, e ninguém ousava ensiná-lo. De repente, ele estabeleceu selos mágicos, e logo depois correntes douradas apareceram e amarraram Anya,
o que foi certamente desagradável. A garota ficou surpresa que o príncipe já tinha aprendido o feitiço de cativeiro de luz, mas ainda assim, isso não significava que estava tudo bem atacar pessoas. No jogo, quando o príncipe era o chefe final, ele tem a magia de restrição mais desagradável. Quando aplica o cativeiro de luz, o inimigo não pode fazer nada sem certos atributos mágicos de desenvolvimento de feitiço. Anya não achou que o príncipe ficaria tão zangado com ela, e agora percebe que não deveria ter dito tudo aquilo. Mas de repente, Juven se colocou na frente dela e disse ao príncipe para parar. Ele disse ao príncipe para não zombar de sua irmã. O garoto loiro apenas riu, dizendo que até os vilões tinham bons relacionamentos, e isso fez Juvan ficar ainda mais furioso. Ele estava pronto para atacar o príncipe a qualquer momento, e é claro, o príncipe Ruden pensou que ele também era apenas um personagem secundário, que só apareceu para o verdadeiro protagonista mostrar suas habilidades, então ele não se importou em lutar contra ele no dia de seu aniversário. Ele também era chamado de Príncipe da Luz por uma razão, e assim, Ruden atacou Juven, e ele não conseguiu se defender do ataque, sendo lançado contra a parede. Anya assistiu a tudo isso e achou injusto, porque Juven tinha começado a estudar magia apenas 6 meses atrás, enquanto o príncipe, sendo mais velho, provavelmente já estudava há mais de um ano. Ruden já estava satisfeito e disse que tinha estudado magia da luz e a arte do guerreiro, então ninguém além dele poderia ser o protagonista neste mundo. Anya facilmente rompeu a corrente de luz que a restringia, deixando o príncipe muito surpreso e sem palavras. Ela rapidamente caminhou até ele e lhe deu um tapa, dizendo para ele ficar longe de sua vida. Entretanto, parece que Anya usou um pouco mais de força que o necessário, fazendo com que o príncipe fosse lançado contra a parede, e ficando preso em uma pose muito estranha. Todos os aristocratas ao redor ficaram sem saber o que fazer. De repente, naquele momento, o imperador, que estava a caminho de seu assento, apareceu, e imediatamente perguntou o que estava acontecendo. O senhor dessa cidade e deste país, Arvon Ember, era o imperador, e ele certamente não parecia satisfeito com o fato de sua festa ter virado um caos. Anya já pensava que esse era o seu fim. Ela tinha cometido traição, e na melhor das hipóteses, seria enviada ao exílio, enquanto na pior, seria executada. Mas mesmo se tivesse sorte, seria apenas enviada para a prisão. De qualquer forma, ela já tinha imaginado os cenários mais terríveis à sua frente, então, ela decidiu fingir que não tinha nada a ver com a situação, e apenas se levantaria de seus joelhos, mas quando tentou fazer isso, suas pernas não a obedeceram de forma alguma. De repente, ela ouviu uma voz em sua cabeça que lhe disse para não ter medo e que tudo estava normal. A voz prometeu ajudar Anya, então, ela decidiu descobrir de quem era aquela voz. Ela logo olhou para o imperador, pensando que ele tinha usado magia nela, sabendo que ele possuía a magia do vento. E então, ela viu que Shaden von Ember, um dos personagens atacantes, que estava ao lado dele. Anya estava realmente ansiosa para conhecê-lo, já que ele era um dos favoritos dos fãs e personagens, onde final feliz só pode acontecer quando Shaden consegue derrotar seu irmão. Mas ele só atacaria e depois deixaria o país, e então o final feliz virá. Shaden odeia seu irmão, que quer tornar o Império o mais forte do mundo. Por isso ele deixou o país, por causa de seu estúpido irmão que se tornou rei, e estava prestes a começar uma guerra contra ele. Anya não tinha certeza se tudo aconteceria como deveria na história, mas de qualquer forma, já que ela tem a mesma idade que Shaden, talvez depois eles se vejam na escola. No entanto, parece que há algo mais importante, pois o imperador subitamente anunciou que a festa tinha terminado por aquele dia. Quando a noite chegou, o imperador falou através do link mágico com os pais de Anya, que se desculparam pelo escândalo na recepção, mas o imperador não reagiu agressivamente de forma alguma. Ele disse que não tinha problema, já que crianças frequentemente brigam, por isso não tinha nada de errado. Esse foi o ponto da conversa, porque o imperador também precisava acalmar seus próprios filhos. Para ele, seu filho era um problema constante, e eles frequentemente discutiam. Sua família detinha todo o poder do país em suas mãos, mas o herdeiro, que era apenas talentoso, era uma verdadeira maldição. Então, os imperadores frequentemente o repreendiam, mas o filho sequer escutava. Por isso seria bom se alguém pudesse chamar sua atenção. Naquele momento, Alfred entrou na sala e disse que tinha algo a contar sobre Ruden. O imperador não sabia o que esperar, mas surpreendentemente, Alfred disse que o príncipe parecia estar apaixonado. Ruden não conseguia esquecer o que aconteceu com Anya. Ela foi capaz de quebrar seu feitiço e até mesmo o atingir. Ele se perguntava quem ousaria atingi-lo, e ele não podia esquecer aquela situação. Ele se lembrou de sua infância, quando tinha apenas 4 anos de idade. O imperador sempre disse que ele estava destinado a se tornar o príncipe herdeiro e governar o império, e deveria começar seu treinamento a partir dos 5 anos de idade. O treinamento de Ruden nas diversas artes começou, o preparando para seu futuro reinado. Ele logo percebeu que era diferente dos outros, e era constantemente elogiado e chamado de gênio.
Mas à medida que Ruden crescia, ele começou a ter algumas dúvidas. Seu irmão mais novo não era tão inteligente, e seus colegas não conseguiam aprender tão bem quanto ele. E foi exatamente isso que o levou à sua solidão. Ruden não conseguia entender por que todos ao seu redor pareciam tão estúpidos, e estudar era tão fácil para ele. Ele se perguntava se essa poderia ser a razão pela qual outros o evitavam. Suas habilidades especiais também o diferenciavam. Ele preferia estudar a socializar ativamente, mesmo com seu irmão mais novo. Brincar com seus colegas não lhe trazia satisfação, já que suas palavras pareciam um fardo para ele. Em um certo momento, ele sentiu uma grande fraqueza e isso fez com que ele tivesse uma magia elemental, um dom que era dado às raras pessoas. Se dizia que era o nascimento de um novo herói, mas Ruden nem tinha certeza se queria ser um herói, já que os heróis só existiam nas lendas. Ele se lembrou da história do primeiro portador da magia da luz, que libertou o continente dos senhores demônios e foi glorificado. Quando Ruden foi chamado de herói, ele acreditou e se sentiu feliz, mas logo a pressão começou a aumentar, e sua reação não foi a que os outros esperavam. Ruden começou a se ver como especial e escolhido por Deus, o protagonista desse mundo, como se estivesse em um conto de fadas. Isso rapidamente mudou sua opinião sobre as pessoas ao seu redor. Ele se tornou arrogante e desprezava os outros, os chamando de personagens secundários, sem se importar com o que os outros pensavam. O príncipe mostrou sua arrogância até mesmo para seus professores, acreditando que eles deveriam agradecê-lo por sua presença na aula. Ele acreditava que seus professores, mãe, irmão mais novo e até mesmo seu pai, eram todos meros personagens secundários. O imperador e todos os outros estavam apenas fornecendo um pano de fundo para seu próprio brilho, como se fossem cenários em seu conto de fadas pessoal. Em seus olhos, eles se tornaram marionetes sem alma, existindo apenas por sua causa. Mas quando Anya, a outra personagem principal, apareceu e o atingiu com força, ele ficou chocado. Foi a primeira vez que ele tinha sido atingido, e até seu próprio pai nunca o tinha agredido. Anya parecia um anjo em carne e osso, e sua postura e discurso não eram nada como um personagem secundário. O garoto estava emocionado por conhecer ela, e queria mostrar o seu melhor lado diante dela. Rapidamente, ele ficou ansioso para ganhar a aprovação dela, e o pai de Ruden, o imperador, não podia acreditar que seu filho tinha se apaixonado por uma garota, ficando surpreso com a mudança em seu comportamento. Alfred, seu fiel servo e conselheiro, lhe explicou que Ruden só falava sobre encontrar a filha do duque. Ele afirmou que após o golpe que Anya tinha dado em Ruden, ele tinha sentido algo especial pela primeira vez. Ele explicou ao imperador que as pessoas são diferentes e se apaixonam de maneiras diferentes, mas o imperador ainda duvidava disso. Uma noite, o imperador ouviu Ruden murmurando sobre seu amor pela garota e sua importância para ele. Isso causou sérias dúvidas e preocupações ao imperador. Ele começou a temer que Ruden gostasse de ser espancado e punido pela garota, ficando bem preocupado. Ruden explicou que embora não gostasse da maneira como foi espancado, ainda assim ele realmente precisava de Anya. O imperador deixou o quarto de seu filho em silêncio e ficou bastante abalado. Seus pensamentos estavam em branco, e ele decidiu que aumentaria as horas de treinamento de Ruden para distraí-lo de seus sentimentos. Alguns meses depois, chegou o aniversário de Anya, e seus pais a parabenizaram. Foi o primeiro aniversário dela após seu renascimento, e ela estava muito feliz. Juven, o irmão de Anya, também veio e desejou um feliz aniversário à sua irmã. Ele estava feliz por também ter vindo vê-la. Anya completou 10 anos, e no próximo ano, ela será aceita na primeira grade da escola Yggdrasil. Havia também motivo para parabenizar Juven, pois ele conseguiu entrar nesta escola, e estava ansioso em estudar ao lado de sua irmã. Mesmo sendo um ano mais novo que ela, ele ainda possui um dom raro, a magia negra. Por isso, não é de se estranhar sua admissão. Mas ela logo lembra que ele teve que fazer isso um ano depois, devido a algum conflito. A protagonista leu sobre isso no cartão de personagem, quando ainda estava jogando o jogo em sua vida passada. Bem, agora não era hora de pensar nisso, porque Anya queria abrir seus presentes. O primeiro que ela abriu foi um presente de Juven, que ele fez com suas próprias mãos. Era um anel de obsidiana que era muito bonito, mas também tinha uma enorme concentração de poder mágico que protegeria Anya em caso de perigo. De repente, bem no seu aniversário, pessoas não convidadas apareceram sem aviso. Era o príncipe herdeiro, mas o pai de Anya não ficou nada feliz que ele tinha vindo, e queria saber o motivo o mais rápido possível.